Bom dia, Sora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Só tem você, Gi? Sora, eu acho que o povo acorda à tarde. Não tá acordando. Você conseguiu fazer as atividades extras? Consegui, Sora, consegui. Que bom. Do tipo de sujeito, né? Desse jeito. Alguém falou alguma coisa no grupo que não ia entrar na aula? Não, ainda não, Sora. Ainda não. Hum, esperar uns minutinhos, tá bom, meu bem? Tá bom, Uns 3, 4. tá bom. À vontade. Oi, Sora, bom dia. Bom dia, Timóteo. Tudo bom? Tudo, Sora? Esperar uns minutinhos para ver se mais colegas entram, tá? A gente já começa. Timóteo, você fez as atividades extras? Ainda não, Sora. Então vai fazendo, tá? Que eu vou corrigir na live. Tá. Gi, vai lendo o livro literário enquanto a gente espera o Timóteo. Tá bom, pode deixar. Tá bom, meu amor? Eu não vou pedir para fazer as páginas da apostila, porque muita gente não tá entrando. Então, a gente vai fazer a correção dos exercícios extras, tá?
Tá bom. Aí, senão, que amanhã já tem aula, senão o pessoal não consegue fazer até amanhã as atividades, né? Então, a gente faz a correção dos exercícios extras quando o Timóteo terminar, Tá bom, pode deixar. tá bom? Pronto, Sora. Terminou tudo? Uhum. Que maravilha. Então, já vamos corrigir. Peraí que eu tô abrindo o arquivo aqui, tá, gente? Ah, bom dia, gente. Luca, terminou de fazer as atividades extras? Sim, senhora. Lorena, terminou? Sim, Sora. Cambuí, terminou? De fazer as atividades extras? Tô terminando, Sora.
Então, vamos lá, gente. Bom, eu preparei, gente, várias atividades extras para vocês irem fazendo, tá? Sobre gramática. Então, tá lá, ó, tipos de sujeito. Então, nós já vimos o sujeito simples, que é aquele que possui só um núcleo verbal, o sujeito composto, que possui 2 ou mais núcleos verbais, e o sujeito elíptico, desinencial ou oculto, tá? Sujeito oculto, que é aquele que tem sujeito, mas não está escrito na frase, mas a gente consegue identificar pelo verbo, tá bom? Eu já falei para vocês que uma oração ela é formada de 2 grandes componentes, que é o sujeito e o predicado. Para a gente descobrir qual é o sujeito de uma oração, é muito simples. É apenas perguntar para o verbo quem praticou a ação verbal, tá bom? Então, vamos lá. Cada um vai responder um, tá? Cada um vai responder um. Giovana, vamos lá, meu bem, letra A. São Paulo está ensolarada. Qual é o sujeito dessa oração? São Paulo. E qual é a classificação? É sujeito simples. Muito bem. Luca. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Qual é o sujeito dessa oração? Calma aí. Deixa eu ver se... acho que eu fiz errado, mas... Cabeça e dengue? Qual é o verbo, Luca? Dor e... Dor é verbo? Eu dor, tu dor, nós dor. Não. Calma aí. Qual é o verbo dessa oração, Luca? São? São. Quem é que são? Febre alta e dor de cabeça? Então, febre alta e dor de cabeça é o sujeito. Lembra que eu falei? É só perguntar para o verbo quem fez a ação. Febre alta e dor de cabeça. E qual é a classificação desse sujeito? Sujeito composto. Sujeito composto. Timóteo, perdi minha caneta. Qual é o sujeito, Timóteo? Sujeito é caneta, Sora? Qual é o verbo? Perdi. Quem é que perdi? A caneta se perdeu sozinha? Eu, Sora. O Eu. sujeito oculto, eu? Sujeito oculto, eu. Gente, é só perguntar para o verbo, não tem segredo. Pedro Cambuí, não é habitada a lua. Qual é o sujeito, Pedro? Lua. Lua. Que tipo de sujeito que é esse? Qual é a classificação do Sujeito simples. sujeito simples? Então, quem é que não é habitada? A lua. Sujeito simples. Está vendo que pode vir fora de ordem. Lorena, de vez em quando Terezinha vira onça. Qual é o sujeito dessa oração, Lorena? É Terezinha. Terezinha. E é um sujeito? Simples. Simples. Sujeito simples, Terezinha. Quem é que vira? Terezinha. Gi, a temperatura aumentou na região sul. Qual é o sujeito, Gi? A temperatura. A temperatura. E qual que é a classificação, sujeito? Simples. Muito bem. Luca, os álbuns e as figurinhas estão aqui. Qual é o sujeito dessa oração? Álbuns e figurinhas? Álbuns e figurinhas. E é sujeito? Composto. Muito bem. Timóteo, as chuvas transformaram o deserto. Qual é o sujeito dessa oração, Timóteo? Desculpa, Sora, eu falei mutado. Deserto, Sora? Tá. Peraí. As chuvas transformaram o deserto. Qual é o verbo? Transformaram. Quem é que transformaram? As chuvas. É só perguntar para o verbo. As chuvas. Então, que tipo de sujeito que é esse, Timóteo? Sujeito simples. Sujeito simples. Estão vendo, gente? Não tem segredo. É achar o verbo e perguntar quem fez a ação.
Cambuí. Existirão seres vivos em outros mundos? Qual é o sujeito dessa oração, Cambuí? Mundo. Qual é o verbo? Existiram? Quem é que existirão? Seres vivos. Então, pronto, tá aí o sujeito. É só perguntar para o verbo. Que tipo de sujeito que é esse, Cambuí? É quando pergunta, mas eu esqueci o nome. Qual é o tipo de sujeito desse? Qual é o tipo de sujeito que nós temos aí? Simples. Sujeito simples. É um núcleo só, ser vivo, só um núcleo. Lorena. Chegaram os filhos da vizinha. Qual é o sujeito? Os filhos. Os filhos. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Muito bem, Lorena. Giovana. Todos ficaram quietos. Qual é o sujeito? Todos. Todos. Muito bem. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Muito bem, Giovana. Obrigada. Luca. Apareceu um mágico por lá. Qual é o sujeito? Mágico? Muito bem. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Muito bem. Timóteo. Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos. Qual é o sujeito dessa oração? Mágico, Sora? Qual é o verbo? Saem Quem é que saem? pombos e objetos. Tá vendo? É só perguntar para o verbo. Sai o mágico? Não. Pombos e vários objetos. Que tipo de sujeito que é esse? Sujeito simples? Quantas coisas estão saindo da Composto, quer cartola? dizer, Sora? Composto. Sujeito composto. Tem duas coisas saindo, pombos e objetos. Sujeito composto. Prestar atenção. Cambuí. Um dia lhe telefonarei. Qual é o sujeito dessa oração? Cambuí. Oi. Qual é o sujeito dessa oração? Da 13? 14. 13 já Ah, foi. 14. Acho que simples. Qual é? Eu quero saber primeiro. Ah, tá. É um dia. Qual é o verbo? Telefonarei. Quem é que telefonarei? Ler. Lhe telefonarei? Lorena, quem é que telefonarei? Um dia. Eu. Lorena, quem é que telefonarei? Eu. Eu. Então, que tipo de sujeito que é esse, Lorena? Oculto. Oculto. Sujeito oculto, eu. Muito bem, Lorena. Giovana, 15. Quebrou o telefone ontem. Qual é o sujeito dessa oração? Telefone. Qual é o verbo? Quebrou. Quem é que quebrou? Ah, eu quebrei. Eu quebrou? Quem quebrou? Quem quebrou? Então seria você. Você quebrou ou ele quebrou. Tá. Então, que tipo de Então, sujeito que é esse? é um sujeito oculto. Sujeito oculto, ele ou Com você. Tá. Luca, os estudantes, professores e familiares estão na gincana. Qual é o sujeito dessa oração? Estudantes, professores e familiares. Que tipo de sujeito que nós temos aí? Sujeito composto. Muito bem. Timóteo, o computador parou de funcionar depois de muitas horas. Qual é o sujeito que nós temos aí? Computador? Que tipo de sujeito que é esse? Sujeito simples. Sujeito simples, computador. Muito bem.
Pedro Cambuí, as crianças e seus pais estão no parque. Qual é o sujeito dessa oração, Pedro? As crianças e seus pais. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Não, senhor. Que tipo de sujeito que é esse, pessoal? Composto. Composto, porque nós temos dois núcleos, criança e pais. Lorena, as lojas e seus funcionários estão esperando os clientes. Qual é o sujeito dessa oração? As lojas e seus funcionários. Que tipo de sujeito que nós temos aí? Composto. Muito bem. Lorena, ou Lorena não, Giovana, chorou de tristeza. Qual é o nosso sujeito? É você, ele ou ela. Isso. E E qual é a classificação? é um sujeito oculto. Sujeito oculto. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós estamos fazendo a revisão da primeira matéria sobre as orações que a gente está estudando. Cada semana serão atividades diferentes de revisão. Então, não se esqueçam, nós temos dois grandes termos na oração. Nós temos o sujeito e nós temos o predicado. E até agora vocês viram que o sujeito pode ser simples, composto e oculto, tá? Agora, o que eu quero que vocês façam? A gente não vai prosseguir com a matéria da apostila, porque amanhã já tem aula de português, e aí o pessoal pode não conseguir fazer até amanhã, tá? Então, a gente vai aproveitar esse tempo para vocês fazerem as atividades extras. Então, eu quero que vocês entrem lá no Moodle e peguem a segunda atividade extra, tá? Eu vou colocar aqui para vocês também. Essa aula está sendo muito importante porque está ajudando vocês com a revisão, hein, gente? Foi bom vocês terem entrado e fale para os colegas que não entraram assistir, porque muito importante. Gente, a atividade 2 do Moodle é sobre tipos de predicado. Aqui tem, ó, o resuminho da matéria, tá? Nós temos 3 tipos de predicado. Lembra? Verbal, que é quando tem verbo de ação. Nominal, que é quando tem verbo de estado ou fenômeno da natureza, e verbo nominal, que é quando tem os dois. Então, o que é para vocês fazerem aqui? São as mesmas frases, tá? O que vocês vão fazer é grifar o verbo e dizer qual é o tipo de predicado, verbal, nominal ou verbo nominal. Então, você vai olhar o verbozinho. É verbo de estado, é verbo de ação ou tem os dois tipos, tá? É isso que é para vocês fazerem. Alguma dúvida? Tá aí na tela para vocês. Não. Então, façam. Qualquer dúvida é só me chamar.
Professora, lá na explicação, no sinal, nominal é no sinal mesmo? Não entendi, Gi. Assim, ó, sabe na terceira linha da sua explicação de predicado? Ah, Então, você vai quase no ou seja. Antes tem no sinal. É no sinal mesmo? deixa eu ver aqui o que você está falando. Na terceira linha, É, no sinal. Pelo menos é o que tá aqui. predicado é tudo que declara, nananã, tudo que há. No sinal, ali, ó, embaixo. O verbo é o núcleo do predicado quando é. Ah, No tá. sinal. É nominal ou é no sinal mesmo? Peraí. O verbo é o núcleo do predicado quando. Esquece isso. Coloca só isso aqui, ó. Quando demonstra uma ação. Tá, Fica Tá mais bom. fácil, tá? De Tá bom. entender. tá, obrigada. Pronto.
Ô, Sura, Sim. eu só que eu tô com dúvida de, tipo, de achar o verbo e classificar ele. Você não tá conseguindo achar os verbos na frase? Não, é que tipo assim, ó, um exemplo, febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Eu Tá. achei o verbo, só Qual que é que o verbo? Qual que é o são, verbo? Tá. e aí agora eu não sei como classificar, tipo, Agora ou é só você pergunta. observar. Agora é só você observar. Esse verbo é uma ação? Alguém está fazendo uma ação com esse verbo? Ou ele demonstra um estado ou um fenômeno da natureza? O São é fenômeno da uma natureza? ação? Não. Não, não é uma ação. O que que é ação? Brincar, jogar, pedalar, correr. Isso são ações. E eu já falei para vocês quando eu dei a explicação. Então, eu vou falar mais uma vez. Toda vez que nós tivermos o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo continuar, nós teremos verbos de estado. Vocês têm isso aí grifado no caderno de vocês. Então, verbos ser, estar, continuar, permanecer são verbos de estado. Tá, obrigado. Imagina. Gente, tá aparecendo para vocês as perguntas? Ou As não? frases, Sura, ou É, pergunta? as Não, frases. Não? O que Não, que tá senhora, tá aparecendo? aparecendo. tá aparecendo Não. o predicado nominal. Ah, tá, tá bom.
Pessoal, vocês terminaram de responder? Sim, senhora. Timóteo, acabou? Sim. Cambuí? Luca, acabou? Sim. Ótimo. Acabei. Então, sim. gente, nós vamos fazer a correção a semana que vem dessas atividades, tá? Na aula da semana que vem, para dar tempo dos colegas fazerem, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje? Não. Não, senhora. Então, Não, ótimo. senhora. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim no Agenda Edu, tá? Se alguém tiver ficado de recuperação em português, observe lá no Agenda Edu que eu estou mandando as provas de recuperação, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, gente. Tchau, Tchau, tchau. senhora. Tchau, senhora. Tchau, Fica senhora. com Deus.